Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui vamos retomar um assunto bastante recorrente, Galaxy A34 ou Galaxy A54. Essa aqui é uma das perguntas que mais me fazem aqui no canal, qual dos dois aparelhos a pessoa deve escolher, qual deles deve levar para casa. Uma coisa eu já vou adiantando aqui para vocês, qualquer que seja a sua escolha, você estará levando para casa um aparelho excelente que vai atender muito bem, que traz um ótimo custo-benefício. Tecnicamente, o Galaxy A54 é superior, mas será que vale a pena pagar mais por esse aparelho? A gente vai abordar nesse vídeo. Aqui a ideia é ser menos técnico e direto mais ao assunto, ser mais objetivo, exceto pela questão do desempenho. Aí sim eu vou ser um pouquinho mais técnico para poder explicar melhor as diferenças, porque essa é uma dúvida que muita gente sempre levanta e às vezes a pessoa tem até uma ideia errada aí sobre qual aparelho traz o melhor desempenho. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Vamos abordar todos os detalhes e ajudar você a fazer a melhor escolha, principalmente você que está indeciso entre esses dois aparelhos. Mas antes, só vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E o mais interessante é que esses dois aparelhos são muito bons e custam até abaixo dos R$ 1.800. No caso do A34 ele vai além, um aparelho que é muito fácil encontrar abaixo dos R$ 1.500 e algumas promoções ele já chegou até próximo aí dos R$ 1.200, realmente um preço fantástico por tudo que o aparelho oferece. E o Galaxy A54 custa um pouquinho mais, na média ele custa R$ 300 a mais em relação ao Galaxy A34, mas é um smartphone que traz um acabamento mais premium. Inclusive, o Galaxy A54 e o seu antecessor A53 fizeram muito sucesso por aqui, e o A53 foi até o responsável por meio que matar o Galaxy A73, que era um aparelho superior, mas a maioria das pessoas não enxergava vantagens em pagar mais pelo A73 e muita gente acabou optando mesmo pelo A53, a ponto da Samsung nem lançar o sucessor, o Galaxy A74. Ao invés disso, ela pegou aí o A53, fez alguns upgrades, não só na questão do desempenho, dos recursos, mas até mesmo no visual, deixando o aparelho mais premium. Então o A54 meio que trouxe o papel de substituir o A53 e também o A73. Já o A34, ele está substituindo o Galaxy A33, que esse não fez muito sucesso por aqui. Apesar de ser um ótimo aparelho, o grande problema do Galaxy A33 é que em preço ele era muito próximo ao Galaxy A53. E aí não fazia muito sentido comprá-lo, já que o A53 era um aparelho superior. Nessa geração a diferença de preços está maior. Em algumas promoções ela pode até ser acima dos R$ 300. Então por isso muita gente até fica em dúvida se vale a pena realmente pagar mais aqui pelo Galaxy A54 ou se não é melhor ficar mesmo com o Galaxy A34. Em acabamento, os dois aparelhos são muito bonitos, visualmente gosto muito aqui dos dois smartphones. O A54 tem um acabamento superior porque ele vem com a tampa traseira feita em vidro, inclusive foi uma novidade aqui na família Galaxy A. Eu acho que só o Galaxy 80, que foi o primeiro modelo lançado, era o mais top, aquele modelo que trazia a câmera reversível, né? A câmera que você podia utilizar para selfies também, o conjunto de câmeras traseiras. Somente o A80 vinha com acabamento em vidro e eu acho que o A54, se eu não estou enganado, é o segundo aparelho a trazer esse tipo de acabamento. O A34 continua mantendo o plástico, mas visualmente ele também é muito bonito, inclusive com esse visual aqui na tampa traseira. É um aparelho que realmente eu acho bem interessante. Curiosamente, o A34 traz uma tela maior de 6,6 polegadas contra 6,4 aqui do Galaxy A54. Claro que trazer uma tela maior não significa necessariamente de que o aparelho é melhor, mas a gente sempre tem essa percepção de que aparelhos melhores costumam trazer telas maiores, né? Eu não sei exatamente por que isso acontece, mas no geral a gente tem essa percepção. Mas apesar do A34 trazer uma tela maior de 6,6 polegadas, tecnicamente a tela do Galaxy A54 é superior. Em resolução os aparelhos são idênticos, em brilho também, inclusive os dois aparelhos trazem telas bastante brilhantes. Nas mesmas edições, o Galaxy A34 chegou até 745 lux, o A54 foi um pouquinho além, mas a diferença foi bem pequena, 760 lux. Os dois trazem um brilho máximo de 1000 nits, é um brilho bastante alto, muito bom aqui nos dois aparelhos. Porém, a tela do Galaxy A54 tecnicamente é um pouquinho superior. Reparem, por exemplo, na câmera frontal, que fica um pequeno furo na tela no A54, contra esse recorte aqui em formato da letra U, né, o notch, no Galaxy A34. Em bordas, os dois até são bem semelhantes, os dois trazem bordas mais espessas do que eu gostaria, para ser bem sincero. Mas ambos trazem uma tela com uma qualidade bem legal, mas ela é um pouquinho superior mesmo no Galaxy A54.
Ambos os aparelhos também contam com a proteção Gorilla Glass 5 aqui na tela e os dois contam com a proteção IP67 contra água e poeira, algo bem interessante nessa faixa de preço, um recurso até bastante raro, né, em smartphones intermediários. Os dois podem ser submersos em até 1 metro d'água por 30 minutos sem sofrer danos. Inclusive o Galaxy A34 mandou muito bem quando estava aí próximo dos R$ 1.300 em promoções, porque simplesmente era o aparelho mais barato já lançado aqui no Brasil com proteção contra água e poeira. Até nessa faixa de preço aqui, ele está muito bem posicionado, é um aparelho que custa menos de R$ 1.500 e ainda assim traz aí a proteção contra água e poeira, algo bem legal. No caso do A54 é um recurso positivo, mas temos outros aparelhos, ou tivemos outros aparelhos nessa mesma faixa de preço que também traziam essa proteção. Os dois aparelhos também contam com baterias de 5.000 mAh, trazem carregador de 15 watts na caixa e suportam carregadores de até 25 watts. Ambos também contam com sensores digitais na tela, reconhecimento facial, trazem áudio estéreo e o suporte ao NFC. Algo legal é que os dois aparelhos também já vêm de fábrica com Android 13 e a Samsung prometeu 4 atualizações, ambos vão receber atualizações até o Android 17 e serão 5 anos de atualizações de segurança. Então mesmo depois da última atualização do Android, eles vão ficar recebendo atualizações de segurança por mais 1 ano. Então notem que até aqui eles têm características bastante equilibradas e são dois aparelhos excelentes. Traz aqui uma interface bastante rápida, bastante suave, o desempenho aqui também manda muito bem. Agora, mesmo trazendo baterias idênticas de 5.000 mAh, o Galaxy A34 acabou apresentando aqui nos meus testes um consumo um pouquinho melhor, uma autonomia melhor. Para vocês terem ideia, com o brilho da tela em 120 lux, o Galaxy A34 gastou apenas 2% de bateria durante uma hora de ligação contra 3% do Galaxy A54, então o A34 foi melhor. Já assisti uma hora de vídeo no YouTube, gastou 9% nos dois aparelhos. Aqui eu achei o consumo muito alto em ambos, achei que eles consumiram muita bateria, já que a média em aparelhos com bateria de 5.000 mAh fica entre 6% e 9%, e aqui ele está justamente na taxa mais alta, no consumo mais alto. Gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera em resolução Full HD gastou 3% também nos dois aparelhos. E por fim, navegar no GPS com o aplicativo Google Maps gastou 5% no A34 contra 7% no A54. Aqui no A34, o consumo de GPS foi muito bom durante 1 hora, ele ficou com uma média muito boa. Então vocês viram que ou a A34 vai apresentar o mesmo consumo ou vai se sair melhor do que o Galaxy A54. Então quem está procurando o aparelho com a melhor eficiência quando se fala em bateria, o A34 levou vantagem nesse quesito. Agora o item mais polêmico entre esses dois aparelhos está no desempenho, isso porque eles trazem chipsets diferentes. No caso aqui do Galaxy A34, ele vem equipado com o chipset Dimensity 1080, fabricado pela MediaTek, enquanto que o Galaxy A54 vem com o chipset Exynos 380, fabricado pela Samsung. Bom, a gente sabe que muita gente não curte os chipsets da Samsung, a família Exynos, principalmente pelos problemas que tivemos aí com o Exynos 990 e pela fama que a família Exynos tem de sempre perder em desempenho quando comparado com os equivalentes da série Snapdragon. Então, por causa disso, a família Exynos sempre foi de certa forma mal vista aí pela maioria das pessoas. Porém, o Exynos 380 é um excelente chipset para sua categoria. Ele está bem melhor, por exemplo, quando comparado com o seu antecessor, o Exynos 1280, e sim, ele também é superior ao Dimensity 1080, e a maneira mais fácil da gente ter essa percepção é que se o Dimensity 1080 fosse superior, a Samsung teria usado ele no Galaxy A54, que é um aparelho de uma categoria superior, e teria usado o Exynos 380 no A34. Mas não foi o que ocorreu, foi justamente o contrário, o Exynos 380, por aí você já tem uma ideia de que realmente ele é superior. Mas essa diferença de desempenho na prática não é tão grande assim. Até usando a interface, os aplicativos, o sistema, nos jogos também, a gente não consegue perceber grande diferença de desempenho entre os dois aparelhos. Aqui fica uma ressalva importante de que o Galaxy A34, nessa versão que está comigo, com 128 GB de armazenamento, ele traz apenas 6 GB de memória RAM. A versão com 8 GB de RAM também traz o dobro de armazenamento, 256 GB. Enquanto que no A54, não importa se você compra a versão com 128 ou 256 GB de armazenamento, ambas vão trazer 8 GB de memória RAM. Então a A54 leva vantagem também nesse quesito. Mas é em benchmarks sintéticos que a gente consegue notar melhor diferença de desempenho entre os dois aparelhos. Aqui pegando, por exemplo, o Antutu, na versão 9.5.2, até porque o Antutu 10 ele está exigindo pelo menos 8 GB de memória RAM para poder rodar o benchmark no modo normal e não no modo Lite, e aí a diferença entre o A34 e o A54 seriam maiores. Então por isso optei aqui pela versão 9.5.2. E aqui a gente vê
que o A54 leva vantagem. Enquanto que o A34 fez aqui pouco mais, quase 442 mil pontos, tá aqui o A34, o A54 fez quase 510 mil pontos. A diferença não é tão grande, mas aqui a gente percebe que existe sim uma vantagem para o Galaxy A54. E mesmo trazendo mais memória RAM, notem que a diferença aqui no desempenho de memória foi muito pequena entre os dois aparelhos. A grande diferença ficou mesmo em CPU e GPU, principalmente na questão da CPU. Apesar de serem chipsets bastante diferentes, tecnicamente eles até são bem parecidos, trazendo 8 núcleos e com uma combinação de núcleos da série A78 de performance e A55 de eficiência energética. Então os dois são chipsets octa-core. Porém, existe uma diferença importante a favor do Galaxy A54. O A34 ele utiliza 2 núcleos de performance da série A76 e 6 núcleos de eficiência energética da série A55, enquanto que no A54 o Exynos 1380 utiliza 4 núcleos da série A76 de performance e 4 da série A55 de eficiência energética. Então o A54 se beneficia por trazer 2 núcleos a mais de performance, com desempenho superior. Tá certo que os 2 núcleos de performance do A34, os dois A76, têm uma velocidade um pouquinho maior, de 2.6 GHz contra 2.4 GHz dos 4 núcleos aqui do Exynos 380, mas são 4 núcleos de performance contra 2. Mesmo com as velocidades maiores aqui no Dimensity 1080, ainda assim a quantidade de núcleos aqui do Exynos 380 acaba superando. Então, tecnicamente, a gente já consegue enxergar essa vantagem porque o Exynos 380 tem um desempenho superior. Outro ponto onde eles são bem parecidos é na GPU. Olha só que coisa, ambos trazem uma GPU Mali G68. Porém com algumas pequenas diferenças. O Exynos 380 do A54 traz uma Mali G68 MP5 contra uma Mali G68 MC4 do Dimensity 1080 do Galaxy A34. São GPUs bem parecidas, mas esse modelo MP5 que equipa o Exynos 380 do A54 traz 5 núcleos contra 4 da MC4 que equipa o Dimensity 1080 do A34. Além de trazer um núcleo a mais, a velocidade desses núcleos são maiores, de 950 MHz contra 800 da GPU do Galaxy A34. Então sim, até mesmo a GPU traz algumas vantagens, apesar dela ser bastante semelhante. Na prática, essa diferença não é tão grande assim, até mesmo nos jogos a gente tem um desempenho muito próximo entre os dois aparelhos, mas sim existe uma vantagem a favor do Galaxy A54. E talvez até por isso, por trazer um chipset mais potente, o consumo de bateria no Galaxy A54 acabou até sendo maior. Mas na prática, dificilmente você vai notar essa diferença de performance quando está utilizando os dois aparelhos simultaneamente. O A54 tem uma vantagem, mas ela não é muito drástica, então é difícil notar isso na prática. A gente só nota mesmo nos benchmarks, até rodando outro benchmark aqui, o 3D Mark, percebam que o A54 fez pouco mais de 2.800 pontos, né, 2.810 pontos contra 2.303 aqui do Galaxy A34. E rodando o benchmark, a taxa média de quadros do benchmark Wildlife do 3D Mark foi 16.8 FPS no A54 contra 13.8 no A34, uma diferença de apenas 5 FPS. Então o A54 tem vantagem, mas ela não é tão grande assim. Na prática a gente dificilmente vai notar grandes diferenças. Claro que uma coisa que a gente tem que considerar é que daqui 4 anos, quem tiver o mesmo aparelho por 4 anos, por exemplo, talvez daqui 4 anos essa vantagem de desempenho do A54 faça mais diferença. Talvez daqui 4 anos o desempenho seja superior. Então é importante também pensar nessa questão a longo prazo, né? Se você vai ficar muito tempo com o mesmo aparelho, talvez seja melhor pegar o mais potente, talvez seja melhor já partir diretamente aqui para o Galaxy A54. Outro ponto onde o A54 leva vantagem, mas ela também não é tão grande assim, são nas câmeras. Falando aqui dos sensores dos dois aparelhos, o único sensor que é idêntico nos dois é a lente macro de 5 megapixels com abertura de 2.4. O resto da configuração é bem diferente. O Galaxy A34 tem um sensor principal de 48 megapixels com abertura de 1.8, ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 123 graus, e a câmera frontal tem 13 megapixels com abertura de 2.2. Já o Galaxy A54 traz uma câmera principal de 50 megapixels com abertura de 1.8, ultra-wide de 12 megapixels com abertura de 2.2 e também um ângulo de visão de 123 graus, e a câmera frontal tem 32 megapixels com abertura de 2.2. Então, exceto pela lente macro, todas as lentes do A54 têm um tamanho maior. Mas nos dois aparelhos as câmeras são bem capazes, são câmeras muito boas, tanto para fotos quanto para vídeos, em situações de pouca ou de muita luz. Os dois contam com estabilização
ótica de imagem no sensor principal e ele melhorou nessa geração quando comparado com a geração passada. Então os dois aparelhos conseguem trazer uma boa estabilização durante as filmagens e também em fotos noturnas, onde você precisa deixar o aparelho mais estável para evitar aquelas imagens borradas. Os dois aparelhos conseguem filmar em até 4K 30 quadros por segundo, porém o Galaxy S54 é o único dos dois que consegue filmar em 4K 30 quadros também com a lente ultra-wide. No caso aqui do A34, somente câmera frontal e câmera traseira conseguem filmar em 4K 30 quadros. A câmera principal do A34 também consegue filmar em Full HD a 60 quadros. Já no A54, a câmera principal e a frontal também conseguem filmar em Full HD a 60 quadros. Então aqui em fotos e vídeos, os dois aparelhos até são bem parecidos e são bem competentes, conseguem fazer fotos e vídeos com uma excelente qualidade. Porém, o Galaxy A54 vai além principalmente na questão de recursos, conseguindo gravar em 4K 30 quadros com todas as lentes, conseguindo gravar em Full HD 60 quadros também com a câmera frontal, mas exceto por esses detalhes, os dois aparelhos são bem parecidos. Eu estou deixando algumas fotos e vídeos para vocês poderem conferir, comparar, ver qual deles se sai melhor. Em recursos, eles trazem modo noturno para todas as lentes, que é muito bom. Vem também com modo profissional para fotos e para vídeos, time-lapse, câmera lenta, super câmera lenta também. No geral, aqui eu gostei bastante das câmeras dos dois e eu acredito que vai atender bem a necessidade de 90% das pessoas, a não ser que você queira utilizar o smartphone de forma mais profissional, talvez aí você sinta a falta de um smartphone superior, como um S22 ou um S23, por exemplo. Mas as câmeras desses dois aparelhos são bem competentes e no geral conseguem atender muito bem. Bom galera, então para quem está pensando em comprar o Galaxy A34 ou A54 e está na dúvida, se você puder pagar a diferença, vai de Galaxy A54 porque você vai ter o melhor aí, você vai ter o melhor desempenho, vai ter as melhores câmeras, vai ter também o melhor acabamento. E como o smartphone tem um desempenho um pouquinho superior, acredito que se você pretende ficar muito tempo com o mesmo smartphone, ele estará melhor daqui a alguns anos, justamente por trazer um desempenho melhor, ele vai sofrer menos aí com as atualizações, com as novidades de sistema, com softwares mais pesados daqui 3 ou 4 anos. Mas se você está pensando em economizar o máximo possível, vale muito a pena investir no Galaxy A34, até porque a diferença de preços entre os dois aparelhos fica ali próximo dos R$300, é uma diferença considerável para você pagar a mais para você ter um pouquinho mais de desempenho, um acabamento um pouquinho mais sofisticado. Então se você está pensando em economizar o máximo possível, o Galaxy A34 vai te atender muito bem. É um smartphone realmente muito bom por tudo que oferece, tem aí o sensor de tais na tela, tem a proteção contra água e poeira, tem uma tela que não está no mesmo nível do A54, mas é uma tela maior e com display Super AMOLED, com taxa de atualização de 120 Hz. Ela não está no mesmo nível, mas está muito próxima, traz um brilho aí de 1000 nits também. Então o Galaxy A34 é realmente um aparelho muito interessante. E confesso para vocês que eu ficaria com o Galaxy A34 com muita facilidade, utilizaria ele no dia a dia tranquilamente. Tanto o A34 quanto o A54 são aparelhos muito competentes para você utilizar no dia a dia. A não ser que você precise de câmera para tarefas mais profissionais, se você utiliza muito as câmeras e quer a melhor qualidade possível, ou se você faz questão de jogar com o melhor nível de detalhes, com a melhor qualidade gráfica possível, aí talvez seja necessário um aparelho superior. Mas tanto o A34 quanto o A54 com certeza são dois smartphones que atendem muito bem. E o A34 é um smartphone que volta e meia aparece com um preço sensacional. Mesmo nessa versão aqui com 128 GB de armazenamento e 6 GB de RAM, já vai atender muito bem. Então é isso galera, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês a entender melhor as diferenças dos dois aparelhos e ajudado aí a sanar sua dúvida, né? A tirar sua dúvida sobre qual deles deve escolher. Então espero que esse vídeo possa ter ajudado e, por favor, não esqueçam de deixar aquele like que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo, claro. Tchau!